vai falar um pouco sobre essa capacidade do ser humano de se dedicar a fazer o bem, de se colocar ao dispor do outro, de se aventurar, como foi o caso dessa pessoinha que está aqui do meu lado, que é a Rafaela, de transpor a partir de uma viagem de um continente a outro, para se colocar a serviço de uma causa maior. A Rafaela fez uma missão de fé e de coragem em favor de outras pessoas que precisavam, quando ela foi para o Egito fazer então esse intercâmbio em atendimento a refugiados. É isso, né, Rafa? Boa tarde para ti. Obrigada por aceitar dividir com a gente um pouco dessa tua experiência de servir mesmo, né, de se colocar ao dispor do outro numa missão de fé e de prestação de serviço a quem precisa. Antes da gente começar essa conversa oficialmente, a gente estava ali trocando umas figurinhas para poder entender basicamente que viagem foi essa que tu fez, e tu estava me dizendo que quando tu decidiu por fazer essa missão de fé aí, tu entendia que essa viagem te faria muito melhor do que faria para as pessoas que seriam atendidas pelo trabalho voluntário, né? Sim. De que forma isso te transformou como pessoa? Conforme a gente estava conversando, isso me transformou de dentro para fora. Quando o Espírito Santo ele age na nossa vida, é como se ele nos transformasse por completo. E agir na vida de outras pessoas é muito mais transformador, porque são crianças, são refugiados que sofreram em determinado momento da vida, momentos que a gente nunca sofreu na nossa, aqui vivenciando o que a gente vive no Brasil. Então, essa parte humanitária, ela faz com que a gente dê uma olhada de ser humano e interprete de uma forma diferente o que o outro está sentindo e se coloca no lugar da outra pessoa. Consegue avaliar alguns privilégios pequenos que a gente às vezes nem dá importância, numa perspectiva daquela pessoa que não tem aquilo que a gente tem assim ao alcance da mão com facilidade. Sim, uma água filtrada, uma cama quentinha, uma comida no nosso prato todos os dias, algo simples para nós, mas que para outras pessoas tem um reconhecimento gigante, que às vezes a gente acaba tendo situações diárias do cotidiano, do dia a dia, e não entende que aquilo realmente faz sentido para outra pessoa na vida. Um casaco mais quentinho, uma calça confortável, um sapato confortável, ou até mesmo o conforto de um carro também, que em muitas situações que a gente vivenciou, andando somente de metrô e tuk-tuk. Vamos contar então agora em detalhes o que tu foi fazer de fato, né? Tu ingressou numa missão humanitária até o Egito, atendendo refugiados de 2 a 18 anos, né? Reformando uma escola, a estrutura dessa escola e também atendendo humanitariamente essas pessoas que precisavam de um conforto, que precisavam de alimento, que precisavam de acolhida, que precisavam de tudo, né? Sim. Sim, foi exatamente isso que a gente fez. A gente fez a parte de infraestrutura da escola, mas a parte de carinho, a parte humanitária, de conseguir chegar perto, de conversar, de dar um abraço, de olhar no olho, de perguntar como que ela estava naquele dia, naquele momento. Muitas vezes as meninas mais velhas, elas olhavam para nós com um olhar diferenciado, com um olhar de respeito, mas um olhar de eu quero um dia ser missionária igual vocês. E eu escutei isso mais de uma vez, que elas nos demonstraram que elas não queriam ficar só ali naquele local. Elas queriam ajudar as pessoas como a gente estava ajudando. Então isso que a gente fez da parte de cuidado, da parte de pintura, da parte de limpeza, porque a gente limpou toda a sala de aula, a gente conseguiu fazer toda a pintura e o contato com as professoras, porque as professoras elas não tinham um norte de como fazer, como a gente tem hoje aqui nas nossas escolas no Brasil, de pegar um EVA, cortar, colocar um númerozinho, igual eu falei, e colocar 2 melancias ao lado, 2 melancias, e a criança com aquilo ali se inserir no pré. Então, não tinha as ferramentas, o conhecimento didático para iniciar essa orientação para quem estava ingressando naquela escola. Isso mesmo. Então, serviu assim, de uma maneira geral,
tanto para quem era aluno como para quem era orientador. Isso mesmo, com certeza. E elas ficaram muito felizes, porque é simples, mas é o diferencial. Uhum. É uma parede colorida, mas que é o diferencial na vida deles. E isso tudo tem um significado também no sentido de plantar uma semente para que outras pessoas se inspirem e para que aquelas pessoas que naquele momento estavam passando por toda essa fragilidade imposta pelas dificuldades da guerra, da falta de estrutura, também se fortalecessem para posteriormente serem também refúgio para quem chegasse mais tarde. Sim, com certeza. E muitas professoras, muitas colaboradoras da escola, missionários que ainda estão lá, né? Porque a gente fez um vínculo muito lindo com os missionários de lá. E são pessoas de locais diferentes, do Chile, da Bolívia, do Peru, brasileiros também que ainda estão lá. E isso é tão bonito, porque eles repassam isso para as crianças, para os alunos que estão dentro dessa escola. Da onde surgiu esse sentimento de eu sou uma pessoa habilitada a me colocar à disposição e atravessar o mundo e lá ajudar alguém? Ano passado, no Campuri Fortes, que teve em Gramado, o Campuri dos Jovens, né? Um evento muito bonito, muito bem estruturado. Tinha algumas tendas do Instituto UNA e também do Um Ano em Missão e do SVA, que é o Serviço Voluntário Adventista. Lá foi o primeiro contato que eu tive, que eu olhei e falei, isso eu quero para minha vida. Eu quero ser uma missionária independente do local onde eu estiver, se for atravessando a rua com o vizinho ou se for do outro lado do continente. E eu lembro que tinha uma menina que ela estava se habilitando para ir para a missão na Gâmbia e eu brilhei os olhos e falei que um dia eu ia conseguir, de fato, fazer a mesma forma, o mesmo trabalho que ela ia fazer. E ali eu coloquei na minha cabeça e nunca mais tirei. E surgiu a oportunidade no Instituto UNA, quando eles abriram as vagas, né? Fiz todo o processo, me inscrevi, fiz o curso, que a gente faz um curso antes de capacitação, recebe um certificado, para depois sim poder ir para a missão. E aí começa uma outra etapa, né? Que é levantar recursos, que é se habilitar, que é correr daqui, correr dali. Como é que a Rafaela conseguiu estruturar essa viagem? Sim, foi difícil. Mas Deus não soltou minha mão em nenhum momento. Eu me senti muito privilegiada de conseguir de fato fazer isso. E resiliente, porque não foi fácil. Eu vendia bolo, mousse, pastel, sanduíche na faculdade, no serviço. Muitos irmãos da igreja me ajudaram. A nossa associação compartilhou o vídeo, eu fiz um vídeo. A minha igreja local, ela me ajudou bastante, com doações de Pix, com doações de oração, porque o principal ponto foi eu me ajoelhar, conversar com Deus e falar, se for da tua vontade, eu vou conseguir, e eu de fato consegui, e o Senhor vai me abençoar. E no exato momento em que eu tive um milagre nesse meio tempo, foi onde eu entendi que o meu chamado era esse. Que milagre foi esse? É muito legal falar sobre isso, porque a gente às vezes acredita que Deus não escuta nossas orações, mas Ele está lá em todos os momentos. E teve umas 3 semanas antes da viagem, de fato, da início, eu tinha que comprar as passagens aéreas. Eu tinha apenas R$2.000 guardado e era um dinheiro que eu já estava juntando para conseguir, de fato, comprar. E dei de entrada no valor das passagens, faltava 4.000. Eu orei, conversei com Deus. Falei, Senhor, se for da sua vontade, eu sei que vai dar certo. Larguei nas mãos dele e continuei orando. Deu uns 2 dias após isso, o meu chefe lá do meu serviço, que eu trabalho atualmente numa empresa próxima aqui da minha cidade, ele me chamou e me questionou. Rafa, o que tu precisa para ir para tua viagem? E aí eu falei para ele, eu preciso desse valor para mim conseguir comprar as passagens aéreas. E ele me olhou assim e falou, então a gente vai te ajudar, a gente vai te dar esse valor. E eu chorei horrores. Era ali não só a confirmação que tu havia pedido, né, por meio da tua oração, da tua prece, mas também a confirmação de que existia um propósito nessa tua viagem. Sim, com certeza. E eu sinto que eu voltei transformada, da forma de enxergar o mundo, da forma de enxergar as pessoas, da forma de ter um significado, um propósito para a vida. Hoje o meu propósito para a vida é viver para o Clube de Desbravadores, que é o meu ministério e eu amo de paixão as crianças.
e eu entender que após a minha formação acadêmica eu vou conseguir ajudar mais crianças através disso. Que tu está cursando História, tu me disse. Isso, exatamente. E aí tu quer seguir a tua formação e depois ingressar na vida acadêmica, então, como Isso. professora. Isso mesmo. E tem aí alguma dica para quem quer iniciar no voluntariado, para quem pensa muitas vezes em começar a dedicar parte do seu tempo em favor do próximo? Tenho sim, sejam resilientes, né? Com força, com coragem, tenham fé. O principal pilar de tudo é a fé, a confiança em Deus, o sentimento de gratidão a Ele, porque por mais que seja difícil o caminho, Ele ainda vai se manter do teu lado, independente de quais situações você possa passar. E procure os centros disponíveis, como o Instituto UNA, que eles estão sempre com missões diferentes, o nosso sistema do SVA, do Serviço Voluntário Adventista, a associação também, que está sempre disposta a dar auxílio para os jovens que querem ir em missão. E ter resiliência e fé é o principal pilar assim para conseguir. Seja para o voluntariado, seja para a vida, a fé é sempre um grande parceiro e motivador para a gente continuar sempre acreditando e persistindo nos nossos objetivos, né, Rafaela? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Amei o papo. Fica a dica da Rafaela e também a nossa, né? Que a gente consiga persistir nos nossos objetivos, nos nossos propósitos, sempre firme na fé, perseverando.